Livro de Atos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós vamos fazer uma leitura do versículo de número 7 até o versículo de número 12. Amém? Atos, capítulo de número 20. Vamos ler do versículo 7 ao versículo de número 12. Todos encontraram? Glória a Deus. Que diz: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não um pouco consolados. Amém? Peço para que você feche seus olhos. Você que está em casa, acompanhando também essa ministração, feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade de estar aqui, junto com os meus irmãos. O Senhor conhece a todos nós, conhece também a minha vida. E eu peço que nessa noite o Senhor me use como instrumento. Ilumine, Senhor, o nosso entendimento, nos traga a compreensão da Tua palavra e nos ensina, para que nós possamos caminhar firmes no caminho que é Cristo Jesus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém? Queridos, nesse episódio aqui existe um personagem central. Aqui está Paulo, e ele vai ministrar a alguns irmãos que estão reunidos no cenáculo. Sabemos que Paulo ele era um dos apóstolos de Cristo, que de uma forma brilhante exerceu o seu ministério, fundando igrejas em suas viagens missionárias. Foi um homem a qual Deus deu uma pregação, uma teologia fantástica. E ele é o autor, então, de quase 70% do Novo Testamento. Paulo é alguém que tinha muito conhecimento da graça, ele tinha muito o que dizer sobre Jesus e nos deu muita matéria de teologia para nós aprendermos. Então Paulo ele chega numa certa cidade e é domingo, eles vão partir o pão, eles se reúnem e quando tem crente, tem comida, tem culto. Paulo então começa um discurso. Ele começa a falar da mensagem e eu fico curioso, porque sabendo que se trata de Paulo, o que esse homem não estava pregando, hein, pastor? O que Paulo não estava ministrando ali naquele dia? Imagina só, o homem que por onde ele passou, através da graça e da palavra do Evangelho, corações e almas foram salvas, de forma que ele conseguiu fundar e estabelecer igrejas em várias cidades onde passou. A palavra de Jesus era poderosa na sua boca. O Evangelho de Cristo era notório. E podia-se ver o poder de Deus operando através da vida daquele homem. Logo, eu acredito que muitos o queriam ouvir. Muitos queriam ouvir. Eu cederia meu lugar com muita facilidade para ouvir o pastor Sandro.
E eu tenho certeza que ele, assim como eu, cederia com muita facilidade, dizendo: Paulo, prega, não quero falar nada, pode pregar, fica à vontade, eu quero te ouvir. Enquanto Paulo estava ministrando, a palavra vai citar o nome de um menino, um jovem chamado Eutico, e vai dizer que ele estava em uma janela, Mas o próprio texto, ele vai nos dar uma explicação do porquê ele estava ali. Alguns podem pensar: a casa estava cheia. O lugar que ele viu vou sentar nessa janela e vou ficar aqui. Mas também a palavra vai dizer que eles estavam num cenáculo onde tinha muitas luzes. Luzes essas que não brilhavam por causa da Eletropaulo, não brilhavam por causa da Enel, não brilhavam por causa de uma corrente elétrica, mas luzes essas que brilhavam porque existia algo em combustão, existia um combustível, existia fogo consumindo, e aí aquela chama iluminava aquele lugar. Agora imagine, temos que dar graças a Deus, porque nesse lugar nós temos conforto, nesse lugar nós temos o ar-condicionado aqui funcionando perfeitamente, o que é muito bom para nós. Mas imagine aquele cenáculo, que tinha muitas luzes, e a Bíblia diz isso, ou seja, estava muito quente, estava um calor terrível naquele lugar. E a palavra vai dizer que Paulo estava dando um discurso, e ele se prolongou na prática desse discurso, de forma que ele foi até meia-noite. Eu só quero te dar um aviso: eu não vou até meia-noite, fique tranquilo, fique em paz. Embora seja o dia de descanso para alguns, amanhã e depois, mas fique em paz, eu vou ser bem breve. Mas Paulo, ele se prolonga, e vai até a meia-noite, discursando. Então o menino, naquele calor, incomodado já também com o tempo do discurso, provavelmente o que ele pensou aqui está muito quente, está muito abafado, esse homem não para de falar, eu vou na janela pegar uma brisa, eu vou na janela pegar um ventinho. E ele foi para a janela, abriu a janela, sentou-se ali, algo que é o que nós procuramos no dia de calor. Queremos uma brisa, queremos um conforto. O jovem Eutico não estava se sentindo muito confortável, mas ele foi então procurar um lugar para se acomodar melhor. Eutico se acomodou tanto que dormiu. Pensa só, o menino estava confortável, não estava? Dormiu. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes o Evangelho de Cristo, para nós, ele pode não ser muito confortável, assim como o discurso de Paulo. O Evangelho, muitas das vezes, ele vai nos trazer o desafio de suportar. O Evangelho, muitas das vezes, vai nos trazer o desafio de, mesmo não estando confortável, permanecer no lugar aonde nós estamos. Porque quando o discurso estava demorando, alguns podem pensar que a culpa é do pregador. A culpa é de quem está levando a mensagem. A Bíblia diz: Paulo se estendeu, mas eu quero te dizer que qualquer sermão, qualquer pregação, qualquer 5 minutos é tempo demais para quem não está com o coração disposto. Qualquer 2 minutos para quem não está com o coração aberto a receber, é tempo demais. Qualquer meia hora é tempo demais. Para quem não está disposto a receber uma bronca é rápido, algumas. Já aconteceu com você que é pai, com você que é mãe? O filho faz alguma coisa de errado e você vai brigar, você vai dar uma bronca, você vai corrigir, ele não está disposto a ouvir. E parece que aquilo já está virando uma eternidade. Tem alguns que até sentam, deitam e deixam você falando. Nós já fomos filhos, somos filhos, e sabemos, parece que tem alguns discursos que não vão acabar
Nunca. Mas é porque o nosso coração não está aberto para receber a correção. É porque o nosso coração não está aberto para ouvir o que a pessoa está dizendo. E aí vai parecer que é algo difícil, desconfortável, um desafio. Assim como o Eutico sentiu. É um desafio estar aqui com todo esse calor, com toda essa gente e esse discurso demorado. Eu vou procurar um lugar para mim me acomodar melhor. E aí o que ele encontrou? Uma janela. Ele abriu uma janela. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Por não estar nos sentindo confortável com o Evangelho. Por nos ver desafiados pelos grandes confrontos que o Evangelho pode nos trazer, porque se tem uma coisa que o Evangelho faz comigo e contigo, ele nos confronta. Ele vem de frente a nós e nos mostrando, você precisa ser transformado, você precisa nascer de novo, você precisa mudar a rota, você precisa mudar o caminho, e muitas das vezes nós não queremos esses confrontos, nós não queremos essas mudanças, e aí para nós não batermos de frente, muitas das vezes nós queremos procurar um lugar mais confortável. Eutico não disse, eu vou sair, ele falou, eu vou ficar aqui, mas de um jeito que eu gosto, eu vou ficar aqui, mas do jeito que eu acho mais confortável, eu vou ficar aqui, mas do jeito que eu achar melhor, e ele vai para a janela. Agora imagina você está numa reunião, num culto como esse, só que aí está muito cheio, aí você fala assim, eu vou para a janela, para mim sentir uma brisa, para mim sentir um vento, para mim ficar mais confortável, aí você vai, de repente você começa a olhar para o lado de fora da janela, passa um carro, você olha, passa alguém, você olha, você ouve um barulho, você olha, de repente você está se distraindo, porque a janela é um lugar que nos oferece distração. É o que acontece com alguns no meio do Evangelho. Eles tentam procurar conforto, mas de repente esse conforto que ele achou está trazendo para ele distrações. Esse conforto que ele achou está começando a roubar a atenção dele, e aquele que deveria estar dentro já está com a sua atenção lá fora. Está com a sua atenção lá fora. Quer ver uma janela atual nos nossos dias, em momento de culto? É o abençoado celular. Tem alguns que ele diz assim, não, eu leio a Bíblia no celular. Na hora que ele vai ler, uma janela se abre dizendo, você tem uma nova mensagem. Para alguns isso é irresistível. Pode deixar, eu vou acompanhar o culto daqui a pouco, mas eu preciso ver o que essa pessoa mandou. Preciso ver o que essa pessoa falou. Eu preciso saber. E aí ele abre a janela e parte para uma distração. E de repente ele não sabe mais o que está acontecendo dentro, mas ele sabe o que está acontecendo fora. E assim vai. Muitas das vezes, diante de um culto como esse, a nossa mente tenta abrir uma janela na cabeça das mulheres dizendo, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar louça, eu tenho que ajeitar a marmita, eu tenho que ajeitar a roupa, eu tenho que pegar o menino, eu tenho que fazer o cabelo da menina, e de repente você abriu essa janela e está longe. Por quê? Porque primeiramente você não colocou o seu coração disposto a ouvir o que vai ser falado. Você não depositou o seu coração, você não depositou a sua mente no Evangelho, o que pode causar uma distração para você. Eu quero te dizer, se o nosso coração não estiver focado no Evangelho, nós vamos acabar abrindo uma janela. Se nós não entregarmos o nosso coração à mensagem, nós vamos acabar abrindo uma janela. Eu sei que tem mensagem que é difícil. Eu sei que tem alguns pregadores que dificultam. Mas eu quero te dizer que quando nosso coração está disposto, é o Espírito Santo de Deus que fala conosco. É o Espírito Santo de Deus que ministra nosso coração.
Ei, entenda uma coisa, quando o coração está disposto, não precisa sair da boca do pregador, do pastor, do ministro, mas pode soar uma voz dentro de você, te ministrando, te curando, te libertando, te transformando. Quando o nosso coração está disposto, não importa a hora, não importa o tempo, não importa o dia, quando o nosso coração está disposto, nós estamos atentos para aquilo que Deus quer falar, para aquilo que Deus quer fazer, de como Ele quer agir. O que Eutico estava precisando era disponibilizar o seu coração, os seus ouvidos e os seus olhos. Algumas das vezes a gente disponibiliza só o nosso corpo, porque a alma, o pensamento está longe, o corpo está aqui. Mas eu quero te dizer, não abra essa janela. Não abra essa janela, porque a janela ela traz a distração. E muitas das vezes nós vamos para a janela sem perceber. Achamos isso aqui não está confortável, isso aqui não está muito bom, isso aqui não está muito legal, não está atendendo a minha necessidade, não está atendendo a minha situação, não está me convencendo, não está me tocando. E aí você acaba indo para uma janela, e de repente você começa a se distrair. E quantos abriram essa janela e já estão se distraindo com aquilo que está acontecendo lá fora? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas abriram uma janela e se distraem com aquilo que está acontecendo lá fora? Ei, irmãos, entenda o que eu vou falar aqui. Não estou pregando contra televisão. Não estou pregando contra redes sociais. Mas quantas vezes isso é uma janela aberta na nossa vida e nós deixamos de perceber, perdemos a atenção para aquilo que Deus quer nos falar, porque nós estamos distraídos na janela. Quais têm sido as janelas que você está abrindo? O que você tem visto? Eutico entra nesse lugar de distração, ele começa a se ligar naquilo que está acontecendo lá fora. E a distração, ela pode nos levar ao sono espiritual. Pessoas que estão dentro da igreja, mas distraídas com as coisas do mundo, ela tende a dormir espiritualmente. A janela, ela não só oferece a distração, mas ela oferece a ilusão. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas abre uma janela e começa a se iludir com as coisas que tem lá fora. E permite com que as ilusões do mundo tomem a sua atenção. Permite que as ilusões do mundo estão lá fora, mas permite que entre no seu coração. Entenda uma coisa, a mensagem de Paulo não estava entrando, mas a distração entra. E quantas vezes o evangelho não está entrando, mas o que está lá fora entra. Quantas vezes a mensagem não entra, mas o que está lá fora entra. Quantas vezes aquilo que Deus tem para a sua vida, que Ele está te ministrando, que Ele está te alertando, que Ele está te mostrando, que Ele quer te moldar, que Ele quer fazer, mas distraído o seu coração não recebe. E muitas das vezes nós temos aí jovens, adolescentes, homens e mulheres formados já, se iludindo com aquilo que eles veem lá fora. E deixam de dar credibilidade para a mensagem que tem aqui dentro. Eu quero te dizer, não vá para a janela. Não fique na janela. Não procure um ponto de conforto. Porque o evangelho pode ser para nós muitas das vezes como um discurso longo. Ele é desafiador. O evangelho é desafiador. Entenda uma coisa, eu imagino que talvez esse jovem, ele foi com toda a empolgação. É Paulo que vai pregar. Paulo está lá e ele está com os irmãos, vamos lá para ouvir da boca de Paulo. E de repente,
O coração dele não foi tomado nas primeiras palavras e ele se distraiu. Talvez é a forma que muitos de nós iniciamos no Evangelho, empolgados, alegres, vamos para a igreja, vamos para Jesus, vamos para o Evangelho, é isso aí, mas de repente a gente vê que não é só alegria, de repente a gente vê que não é um caminho de facilidades, a gente vê que não é simplesmente um caminho para o triunfo material, para o triunfo financeiro, a gente vê que ele não é um caminho que vai levar a gente ao sucesso, mas é um caminho que leva a gente a se humilhar diante de Deus. E aí a gente vê que é desafiador, a gente vê que é difícil. Ei, queridos, vocês conhecem, vocês sabem, talvez já passou no seu coração dizendo, eu vou parar, eu vou desistir, não está dando, eu não estou conseguindo. E se nesse momento você abrir a janela, você corre um grande perigo, você corre um grande risco. Eu quero te dizer, todas as vezes que o Evangelho parecer difícil demais, não vá para a janela, mas aceite o desafio, deixa Deus te moldar, deixa Deus te transformar, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus fazer algo novo em você, por mais que doa, por mais que você chore, por mais que você esperneie, por mais que você grite, permaneça dentro do Evangelho, permaneça dentro da casa de Deus, permaneça focado na mensagem da cruz, permaneça focado naquilo que Cristo quer fazer na tua vida, e não vá para a janela. Não vá para a janela. Eutico foi, se distraiu, olhou para as coisas que estavam lá fora, perdeu a sua atenção daquilo que acontecia ali dentro, de forma que ele cai em um profundo sono. Imagina só, não importava mais a entonação do pregador, ele ia dormir. Se o pregador gritasse, ele ia dormir. Se o pregador falasse normal, ele já estava dormindo. Não importava mais o que estava sendo dito, não importava mais a entonação da voz do mensageiro, ele caiu no sono. E muitas das vezes isso acontece, nós nos distraímos, caímos num profundo sono, e por mais que gritem, por mais que nos chamem, a gente não acorda. A gente não acorda. Por mais que a mensagem seja poderosa, a gente não acorda. Por mais que a palavra seja boa, a gente não acorda. Por mais que o pregador seja Paulo, a gente não acorda. Mas entenda, isso não é culpa do mensageiro, isso é culpa de Eutico, que não disponibiliza o seu coração para a mensagem. O sono, ele não vem por causa do pregador. Eu acho interessante que o único citado aqui que dormiu foi Eutico. Mas tinha muita gente. A Bíblia diz, Paulo prolongou o discurso, prolongou a pregação, mas nós só vamos ver um dormindo. Só vamos ver um dormindo. Os outros estão ligados, os outros estão focados, os outros estão recebendo, os outros estão glorificando, os outros estão sendo cheios, os outros estão sendo transformados. Então isso é um ponto de reflexão para nós. Espera aí, será que sou eu que estou dormindo? Está todo mundo recebendo, todo mundo glorificando, e eu não estou sentindo, eu não estou recebendo, eu não estou vendo, o que está acontecendo? Será que eu estou dormindo? Eutico talvez poderia querer colocar a responsabilidade, ele poderia querer culpar Paulo, dizendo, não, a culpa é de Paulo, mas eu quero te dizer, nesse momento, quem abriu a janela foi você, quem procurou um lugar confortável foi você, quem se distraiu foi você. Então não adianta nós procurarmos culpados mediante as nossas ações, não adianta, não, foi o pastor, foi o fulano, foi o ciclano. Muitas das vezes fomos nós, abrimos a janela, nos distraímos, nos iludimos e dormimos. E dormimos. O que acontece é que Eutico dorme e literalmente Eutico morreu de sono.
dormiu demais e caiu. Caiu do 3º andar. Irmãos, eu não sei você. Eu não sou muito fã de altura. E eu não sei se eu ficaria sentado numa janela no 3º andar. Você ficaria? Eutico senta numa janela no 3º andar. O que significa isso? É que muitas das vezes nós abrimos essa janela e não vemos o risco. Quantas pessoas estão abrindo janelas sem ver o risco? Quantas pessoas estão abrindo janelas que podem ser fatais na sua vida, mas elas não veem o risco, elas preferem se arriscar? São aqueles que gostam de adrenalina. Não, eu não caio não. Não acontece nada não. Não, medo de altura? Para que medo de altura? Não, aqui está até pertinho do chão. Pessoas que desafiam a janela. Eu quero que você entenda isso. Eutico pensou, quando o discurso terminar, eu desço dessa janela. E tem pessoas que acreditam que serão capazes de abandonar a janela. Tem pessoas que dizem, não, isso aqui é um momento, isso aqui é um tempo, isso aqui é só acabar esse tempo desconfortável, é só passar esse tempo que eu não estou gostando, é só acabar esse discurso que para mim está prolongado, então eu vou ficar aqui por enquanto. Eu quero te dizer, o por enquanto pode ser a eternidade, o por enquanto pode ser o fim. Eu quero te dizer, quantas vezes Eutico abriu essa janela? Uma vez. Uma vez. E muitas das vezes nós não acreditamos que podemos cair na primeira vez. Não acreditamos que há risco. Eu quero te dizer que abrir uma janela uma vez já pode ser fatal para ti. Já pode ser fatal para mim. Assim como foi para Eutico. Eu quero que você entenda uma coisa. Já percebeu que na maioria das vezes que alguém senta numa janela, ele cai para fora e não para dentro? Já percebeu nisso? A maioria das vezes. Ficou em um muro, em uma janela, em vez de cair para o lado menos pior, sempre cai para o lado errado. É isso que nós precisamos compreender. Não dá para nós ficarmos em cima da janela achando que se nós cairmos nós vamos cair para dentro. Não dá para ficar em cima da janela pensando, não, na hora que fora acontecer alguma coisa, eu estou dentro do Evangelho, eu estou dentro da igreja, eu estou com Jesus, eu estou na cruz. Ei, é fatal. Na maioria das vezes quando se está na janela, se cai para fora. E a janela sendo esse lugar de distração, esse lugar de ilusão. Uma pessoa que está na janela é uma pessoa que está um pé na igreja, um pé no mundo. Alguns dizem assim, ele é o crente girafa. O corpo está aqui, mas a cabeça está lá. E ele não vai cair para dentro, ele vai cair para fora. Então não brinque com a janela, porque a janela ela te propõe a fazer conexões com aquilo que está lá fora, e essas conexões podem ser fatal para mim e fatal para você. Nós não podemos limitar essa palavra dizendo, não, mas essa palavra é para jovem, porque Eutico era jovem. Eu quero te dizer, eu acho que a maioria de nós, independente da idade, já flertou com a janela. Já pensou na possibilidade, deixa eu abrir essa janela. O que será que está acontecendo lá fora? Não, eu vou ficar aqui dentro, mas eu só quero ver. O que está acontecendo? O que está passando? Porque a janela, ela desperta curiosidade. E existem pessoas que estão na igreja há anos, mas que ainda têm uma curiosidade lá fora, mas que ainda têm uma ilusão lá fora, mas que ainda têm algum desejo lá fora. Eu quero te dizer, não vá para a janela, não faça essa conexão, não coloque os seus olhos lá, não coloque os seus ouvidos lá, não coloque o seu coração lá.
Porque alguns, quando ouve o barulho, corre para onde? Para a janela. Não dê o seu ouvido para as coisas que estão lá fora. Não dê os teus olhos para aquilo que acontece lá fora. Não deposite o seu coração naquilo que está lá fora. A gente sabe então que Eutico dorme, ele cai para o lado de fora. E essa queda do terceiro andar é fatal. Ele morre. Vai dizer que levantaram ele morto. Levantaram ele morto. Paulo, que está dando discurso, vai dizer que o discurso foi até meia-noite. Por que foi até a meia-noite? Porque meia-noite foi a hora que o menino caiu. Não que ele ia parar. Mas quando dá meia-noite, Eutico cai. E o que acontece é que Paulo para o discurso e vai até o menino e vai dizer, descendo Paulo. E quando eu vejo essa frase, descendo Paulo, eu lembro de um Deus todo-poderoso, soberano, que se esvaziou para descer para mim, para descer para ti, para descer por nós, para nos abraçar no momento que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Efésios capítulo de número 2. Versículo de número 1, e ele nos vivificou, estando nós mortos em pecados e ofensas. Eu quero te dizer que foi no momento que nós caímos, ele desceu. Ele desceu. Paulo, ele para o discurso, ele desce, e vai dizer que ele se inclinando, ele abraça um menino. Infelizmente tem alguns que não seriam capazes disso. Iriam dizer, a culpa é dele, não prestou atenção. A culpa é dele, foi sentar na janela, queria ficar olhando para fora. A culpa é dele, não estava com o coração disposto a ouvir. Ei, eu quero te dizer, com Paulo aqui nós temos que aprender duas coisas. Porque Paulo, ele estava ministrando, ele para, vai até o menino, se inclina sobre ele, abraça ele, diz assim, ei, não vos perturbeis, a vida está nele. O menino ressuscitou. Paulo faz o quê? Sobe e volta para pregar. Paulo continua pregando. Sabe o que é incrível? É porque o texto começou dizendo assim, eles iam partir o pão, e no outro dia, Paulo iria partir, Paulo ele ia viajar. Talvez se fosse eu, ia dizer, irmãos, hoje eu prego 20 minutos, porque amanhã eu vou viajar, então eu preciso descansar. Paulo falou, não, amanhã eu vou viajar, então eu vou pregar a noite toda, até a hora de eu viajar. O que significa isso? É que nós temos que ser intensos como Paulo. Nós precisamos nos disponibilizar como Paulo. E o tempo que nos for dado, nós vamos falar de Jesus. O tempo que nós tivermos, nós vamos pregar Jesus. O tempo que nós tivermos, nós vamos levar o evangelho da cruz. O tempo que nós tivermos, nós vamos falar sobre Jesus. E quando chegar a hora da nossa partida, nós iremos sem peso na consciência, sem arrependimento, sem remorso, mas iremos e vamos dizer, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu fui intenso e preguei com todo amor, preguei com toda alegria, preguei em meio à dor, preguei em meio à dificuldade. Eu me doei e me entreguei para esse evangelho o máximo que eu pude. Paulo disse, enquanto eu estiver aqui eu vou pregar. Nós temos que ser assim, intensos para pregar o evangelho. Talvez Paulo até percebeu que o menino estava desapercebido. Talvez Paulo percebeu que o menino estava dormindo, mas ele não deixou de pregar. Tem pessoas que desanimam na pregação do evangelho, porque algum não aceitou, porque alguém não gostou, porque alguém está dormindo, porque alguém está distraído. Eu quero te dizer, não importa como estão os outros, mas continue levando a mensagem do evangelho. Não importa se tem alguém dormindo, não importa se tem alguém
cabisbaixo, entristecido, não importa se não está te dando atenção, mas continua na mensagem que Deus colocou na tua vida, na mensagem que Deus está pregando através de você. Não desanime. Não desanime, porque a pessoa não se atraiu pela mensagem. Não desanime porque a pessoa não se disponibilizou para a sua mensagem. Pastor, eu já convidei 1, 2, 3 vezes, agora não convido mais. Ei, para com isso. Continue pregando. Pastor, mas eu já chamei, eu já orei, eu já subi monte, desci monte, já fiz campanha de joelho, de pé, deitado, orei e nada. Eu quero te dizer, não importa, seja intenso na sua entrega, seja intenso na sua devoção, seja intenso. Sabe por quê? Porque uma hora o distraído, uma hora o sonolento precisa de você e você tem que descer. Eutico não estava prestando atenção em nada. Dormiu, perdeu a mensagem. Alguns podem dizer, Eutico perdeu a bênção. Caiu. Mas quando ele mais precisou, Paulo desce. Paulo desce, se inclina e abraça. Ei, já convidou 1000, mas a hora que ele cair vai lá. Já convidou 3.000 vezes, mas a hora que ele cair vai lá. Ei, não gostou do que você falou, mas na hora que ele cair vai lá. Ei, não quis ouvir o que você tinha a dizer, mas na hora que ele cair vai lá. E Deus vai usar a tua vida para levantar ele de novo. Não desista, seja intenso na sua entrega ao Senhor. Entenda uma coisa. Eutico foi impactado, não pela mensagem, mas pelo gesto. E existem momentos que não vai ser nossa mensagem, vai ser o nosso gesto de descer para alcançar aquele que caiu. Coloque isso no seu coração. Eu tenho que descer para alcançar aquele que caiu. Eu tenho que descer para alcançar aquele que errou. Eu tenho que descer para alcançar aquele que talvez tenha errado de abrir a janela, de se distrair, de dormir. Mas agora eu tenho que descer porque Deus tem algo na vida dele. Deus tem algo na vida dela. Então eu vou descer para Deus agir através da minha vida. Eu vou descer. Entenda isso. Nesse texto nós não vamos ver ninguém procurando culpados. Paulo não diz, ei irmãos, vocês foram desatentos. Ei irmãos, vocês foram descuidados. E muitas das vezes quando a gente vê a queda de alguém, quando a gente vê o erro de alguém, a gente quer procurar os culpados. Eu quero te dizer, não, tenha um gesto de amor, tenha uma atitude de amor. Você sabe o projeto de Deus na sua vida, você sabe de onde Ele te tirou, de como Ele te resgatou. Então não importa se a pessoa errou ou se ela caiu, desça lá e mostre o que Deus fez por você, fazendo isso por ela também. Fazendo isso por ela também. Paulo desceu. Então nós temos que aprender aqui com esses dois personagens. Abrir uma janela pode ser fatal na minha e na sua vida. Na vida de Eutico, Paulo estava lá, mas e se ninguém estiver quando eu cair? Se ninguém estiver quando você cair? É por isso que a palavra ela vai nos ensinar a ser vigilantes em todo o tempo. E a nossa vigilância é diferente. Porque a nossa vigilância é para não abrir janela, para não fazer conexão com aquilo que está lá fora, para nós não nos iludirmos com o que o mundo tem, para nós não dividirmos a nossa atenção com o mundo, para nós não estarmos aqui, mas com o coração lá fora. É para isso que nós devemos vigiar. O que eu quero dizer é que talvez a janela já está aberta. Mas hoje o Senhor quer te ajudar a fechar. Talvez você já está nesse lugar de distração, nesse lugar de ilusão. Talvez você já está fazendo conexões com o mundo lá fora e perdendo a sua conexão com Deus, perdendo a sua conexão com a graça, perdendo a sua conexão com o Evangelho. Mas eu quero dizer para você, hoje Deus está aqui com o seu Santo Espírito para dizer, e aí filho, vamos fechar essa janela, vamos cortar essa conexão, vamos tirar isso do seu coração, vamos tirar isso da sua mente, vamos focar os seus olhos para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Vamos tomar os seus ouvidos e entregar a Ele.
e a sua voz maravilhosa e santa? Hoje o Espírito Santo de Deus nos convida, vamos fechar a janela. Se estava te incomodando, sofra, mas permaneça. Se estava difícil para você, suporte, seja transformado. Isso eu não consigo, mas a graça de Deus opera em nós. Isso eu não sei, mas o poder de Deus habita em nós. Então, se você se vê hoje correndo esse risco, alguns dizem assim, não, hoje eu só entendi que eu não estou mais correndo risco, eu já caí. Eu quero te dizer, Deus está aqui para te levantar. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui hoje para te levantar, te colocar de pé de novo, te erguer de novo e te mostrar, ainda há esperança, ainda tem jeito, eu te chamei, eu te escolhi, eu te lavei, eu te remi, você é meu, paguei um preço por ti, desci por ti e você não vai ficar assim. Entenda? Paulo desce, Eutico não fica do mesmo jeito. Jesus desce e nós não vamos ficar do mesmo jeito. O Espírito Santo de Deus vem e nós não vamos ficar do mesmo jeito. Ele há de nos levantar. Ele há de nos levantar. E eu fico imaginando, Paulo abraça o menino, diz, não vos perturbeis, ele está vivo. Ele ressuscitou. Talvez, em algumas igrejas, com alguns ministros, isso seria motivo de um show. Seria motivo de um espetáculo. Olha só, Deus ressuscitou através da minha vida. Jesus operou através da minha vida. Paulo diz, não, a glória não é minha, o holofote não é meu. Eutico, se tu quiser subir de novo, sobe. Eu estou subindo e eu vou pregar. Vou continuar o que eu estava fazendo. E esse é o foco e o objetivo que nós temos que ter. Porque se Eutico não estava dando ouvido antes, pode ter certeza que agora ele entregou toda a sua atenção. Se Eutico não tinha se disponibilizado antes, pode ter certeza que agora o seu coração está com toda a disposição. Não deixe de pregar para quem caiu. Não deixe de lutar por quem caiu. Não deixe de anunciar para quem caiu, porque Ele sabe qual é o preço da queda e agora Ele está pronto para te ouvir. Agora Ele está pronto, o coração está disposto. Aos pais que estão aqui, talvez você sabe que seu filho está na janela, fazendo conexões, flertando com aquilo que está lá fora. Mas Deus traz essa mensagem para você hoje, dizendo que ainda há esperança e essa janela pode se fechar. Essa janela ainda pode se fechar. Porque o pai e a mãe, eles sofrem. E ele sabe quando o filho está na janela. Mas eu quero te dizer, pela graça e o poder de Deus, teu filho não vai cair dessa janela, ele vai fechar ela, ele vai vir para dentro e ele vai ouvir o que está sendo falado, ele vai ouvir o projeto de Deus para a vida dele, ele vai ouvir o ministério que Deus tem na vida dele, na vida dela. Eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, Deus vai cortar essas conexões. Amém? E eu quero finalizar dizendo algumas coisas. Seja intenso como Paulo. E ainda que a mensagem não funcione, mas que você possa ter um gesto de amor que levante essa pessoa de novo. Quando estiver desconfortável para você seguir nesse caminho, não abra janelas, não flerte com o que está lá fora, não faça conexão com o que está lá fora, não permita que aquilo que está lá fora tire a sua atenção do que está acontecendo aqui dentro.
porque isso pode ser fatal. Mas a última coisa é, se você está na janela, se você fez conexões, ou se você caiu, o Espírito Santo de Deus te chama hoje, para fechar a janela, para cortar as conexões, e para te levantar do chão. Amém? Com a autorização do pastor, posso pedir para a igreja se colocar de pé? Se põe de pé, querido. Amém. Queridos, talvez você não está se vendo como Eutico, não está na situação de Eutico, mas você já não está na mesma disposição de Paulo. Talvez você não está no mesmo sentimento de Paulo, de entregar tudo, todo o seu tempo, toda a sua vida, toda a sua história para Cristo. E você pode até ter o desejo, dizendo, Senhor, eu quero ser intenso. Senhor, eu quero ser intenso. Então, nesse momento, eu gostaria de orar com você. Você que deseja ser intenso. Você que quer fechar janelas. Você que quer se levantar de novo, eu gostaria de orar com você. E se você sentir no seu coração, eu quero pedir para que de uma forma cuidadosa, você venha aqui na frente. Vamos tentar manter alguns limites. Mas se você quer algo de Deus para a sua vida hoje e desejar vir aqui, nós vamos estar orando por você. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por tua palavra. O Senhor é conhecedor das nossas vidas e do nosso coração. O Senhor sabe exatamente aonde nós estamos e como está o nosso coração. O Senhor sabe onde estão os nossos olhos e o que os nossos ouvidos têm escutado. E muitas das vezes nós não temos força de fechar janelas, de cortar essas conexões com quem tem lá fora. Mas eu sei que o teu Espírito é poderoso e nos capacita. Eu sei que com o teu poder e a tua graça, o Senhor intervém na nossa situação e na nossa vida. É por isso que eu oro a Ti nesse momento. Olha para cada um de nós que estamos aqui e vem nos socorrer, Senhor, em nossas necessidades. Vem nos atender, Senhor, nas nossas debilidades, ó Pai. E se eu não estou conseguindo fechar essa janela, em nome de Jesus, Senhor, fecha essa janela para mim, me joga para dentro de Ti, me joga para dentro da Tua palavra, me joga para dentro do Teu Evangelho, me joga para dentro da Tua vontade, mas não me deixe cair para fora da janela. Senhor Deus, o Senhor conhece cada coração, e se existem pessoas aqui que estão conectadas com o pecado, conectadas com o errado, conectadas com as ilusões do mundo, com os prazeres do mundo, se está conectada, Senhor, com aquilo que tem lá fora, e já não tem mais poder de desconectar, de cortar, Pai amado, Pai querido, essa atração, em nome de Jesus, com o Teu Santo Espírito vem sobre nós e nos desliga, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. Nos desliga, Senhor, de tudo que é lá fora. Nos desliga, Senhor, de tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, de tudo aquilo que não exalta o Teu nome. Senhor Deus, se nós estamos em algumas práticas que não Te agradam, que não Te louvam, em nome de Jesus, Senhor Deus, nos para e nos faz voltar ao centro da Tua vontade, Senhor. Perdoa as nossas iniquidades, as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos salva, Deus. Nos desliga do mundo, nos desliga dos prazeres do mundo, nos desliga dos prazeres da carne, nos desliga, Pai amado, Pai querido, das ilusões, das amizades que não Te louvam. Desliga, Senhor, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos, Senhor. Tira eles dessa janela, Deus, e coloca eles para dentro da Tua graça, para dentro da Tua vontade, Senhor.
Deus, antes eu tinha tanta empolgação, eu tinha tanto ânimo, mas hoje eu não me sinto mais assim. Antes era com tanta intensidade, Pai. Vem nos animar hoje aqui. Vem nos avivar hoje aqui, Senhor. Vem, Pai amado, Pai querido, colocar disposição em nosso coração de Te exaltar e de Te louvar em todo o tempo, de entregar a nossa vida por inteiro, de render a Ti, Senhor, a nossa adoração com intensidade, Pai. Coloca uma mensagem em nossa boca, coloca uma mensagem em nosso coração, que aonde nós passarmos nós iremos levar, que quanto tempo nós tivermos nós iremos pregar, porque nós sabemos quão maravilhoso é o Senhor. Pai, devolve o fervor espiritual, devolve, Senhor, aquela disposição no espírito, no coração. Aleluias, 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 aleluias. Senhor Deus, se existem ministérios parados aqui, que hoje seja o dia de retornar. Se existem ministérios hoje, Pai amado, Pai querido, parados por desânimo, por tristeza, por mágoas, por passado, em nome de Jesus, hoje Deus tira barreiras, em nome de Jesus, hoje Deus te levanta de novo, em nome de Jesus, Deus te alegra hoje, em nome de Jesus, Deus ministra o teu coração agora, dizendo: não para, não para, não para, seja intenso, eu te chamo, eu te amo, eu te capacito, eu te levanto, não para. Aleluias, aleluias, aleluias. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, enche-nos com a Tua presença, com a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, louve a Ele com as suas palmas, amém?